Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 115 de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destinar-se-á à realização de audiência pública com os pesquisadores indicados no requerimento número 1 de 2015, aprovado por esta comissão. Estão presentes os seguintes convidados: Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência, e Luiz Eduardo Soares, especialista em segurança pública. Peço à secretaria que imediatamente conduza e acomode à mesa os nossos convidados. Agradecendo a presença do nosso relator, o senador Lindbergh Farias. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular, como tem sido todas as outras, como foram todas as outras. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários, perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania, e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Para organizar nossos trabalhos, informo que, após a exposição dos convidados, a palavra será concedida aos senhores senadores na ordem de sua inscrição. Terão preferência para o uso da palavra o relator e autor do requerimento. Convido à mesa o professor Júlio Jacobo, que já participou comigo de uma entrevista hoje sobre o assunto. Aonde? Aqui mesmo no Senado Federal, na TV Senado. E vamos, portanto, ter as duas intervenções. Eu proponho que a gente tenha 20 minutos. Dá para a sua exposição? Se houver alguma necessidade extraordinária, nós negociaremos. Mas acho que, dentro do possível, dá para organizar aí nos 20 minutos, não é? E também, doutor Luiz Eduardo, para preparar-se para o mesmo tempo. Saudar o senador Lindbergh, que na última semana se notabilizou pela viagem internacional à Venezuela. Já conseguiu acalmar as coisas na Venezuela, então aqui no Brasil a situação está bem mais fácil, ele certamente conseguirá. Então vamos iniciar a nossa audiência, concedendo a palavra ao professor Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência, para que ele faça a apresentação da pesquisa realizada focada nos adolescentes de 16 a 17 anos no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, Lindbergh. Muito obrigado, colegas. A minha diretora aqui presente, a Salete. E em nome deles, saludo a todos os colegas aqui. Vou tentar trazer alguns dados objetivos em uma discussão que aparentemente acorda muitas paixões, acorda muitos ressentimentos e acorda muita emoção na discussão, que é a atual discussão da maioridade penal. Primeiro quero falar dos mapas bem rapidamente para explicar algumas coisas rápidas. Pode passar. Pode passar. Primeiro mapa foi divulgado pela Unesco em 1998, ou seja que já temos 17 anos de mapa. Este actual que estamos divulgando agora é o mapa número 27, estou contando um a um à medida que vão saindo. O foco global dos mapas sempre foi a violência letal
e a juventude. Tive esses dois focos tentando relacionar algo que em um momento, quando começáramos a escrever, passava totalmente desapercebido. Que violência letal no Brasil é juventude e juventude é violência letal no Brasil. Agora já a consciência, já há, digamos, uma visão desse problema, apesar de que ainda não está superado, nem sequer, eu diria, nem sequer foi estagnado até o dia de hoje. Já tive diversas parcerias. Quero esclarecer que o mapa da violência não aceita nenhum tipo de financiamento institucional, é decir, só se aceita parceria para publicação e divulgação dos mapas, seja parte editorial, etc. E já tive para essas parcerias Ministério de Justiça, Unesco, RITLA, Secretaría de Promoción de Igualdad Racial, Organización de los Estados Iberoamericanos para Educación, Ciencia y Cultura, Instituto Ayrton Senna, Instituto Sangari, Flaxo, Sebela, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Nacional de Juventudes, etcétera, etcétera. Esto es, a gente ofrece a publicación para aquellas instituciones que puedan precisar, etcétera. Puede pasar. ¿Cuáles son nuestras fontes? Sí. Perfeito. Quais são nossas fontes de dados? São fontes oficiais, não trabalhamos com dados de fontes secundárias duvidosas, ONGs, etc., que podem torcer para um e outro lado. Nossa fonte básica são as declarações de óbito, o subsistema de mortalidade, sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde. Vocês sabem que, diante de qualquer óbito no Brasil, torna-se necessário uma declaração de óbito expedida por médicos competentes e, com essa declaração de óbito, tem que se labrar uma certidão de óbito em cartório de registro civil para enterrar e fazer qualquer tipo de trâmite. É o documento oficial de mortalidade do Brasil, que sigue as normas e leis estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde há 40, 50 anos atrás. Então, nós, trabalhando com esse esquema, temos uma dupla vantagem. Primeiro, já tem neste momento, já tem 35 anos de vida o sistema, que existe, temos dados desde 1980, e segundo, temos um sistema internacional totalmente homogêneo que sigue as mesmas classificações em princípio e podemos, então, fazer comparações internacionais. Para a população de cor, temos um sério problema, que é a população, para calcular as taxas. Vocês sabem que a única vez que se levanta a população por raça cor é nos censos demográficos. A partir desse censo demográfico não temos que fazer estimativas por raça cor para calcular as taxas. Então, desenvolvimos alguns métodos de interpolação intercensitária para poder trabalhar idade, sexo, etc., com respeito à cor. E, por último, as estatísticas internacionais, como já estava referindo, são da Organização Mundial da Saúde, que tem credibilidade histórica. Pode passar. Então, vamos começar com os dados, entrar diretamente nos dados. Primeiro fenômeno que se pode observar significativo. Se dividem as causas de mortalidade em dois grandes tipos. Causas naturais, quando é por deterioro da saúde, por enfermidade ou pelo passo do tempo, é decir, idade, velhice, etc., e morte por causas naturais, deterioro de saúde por enfermidade e idade. E causas externas quando é por um agente externo ou um acidente. Então, nós temos o contrassenso que no Brasil as causas naturais foram caindo drasticamente. Deem uma olhada, em 1980, na faixa de 0 a 19 anos de idade, em 1980 morreram 228.485 pessoas de 0 a 19 anos de idade. Olhem, em 2013 caiu para 53.000. Isto é, caiu 78% praticamente. É decir, isso nos fez melhorar muito, por exemplo, no índice de desenvolvimento humano, que tem um indicador que se chama esperança de vida ao nascer. Precisamente, a diminuição das taxas de mortalidade está levando que nossos índices de esperança de vida se elevem drasticamente. Por exemplo, os últimos dados apontam que nós temos uma esperança de vida de acima de 70 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A contramão dessa diminuição drástica
na contramão, as causas externas entre os jovens aumentaram. Deem uma olhada. Causas externas aumentaram 22%. Por que aumentam as causas externas? Quais são causas externas? Por exemplo, acidente de transporte. Nesse lapso aumentaram só 0,6% nesta faixa de 0 a 19. Os acidentes, afogamentos, queimados, etc., caíram 38,7%. Os suicídios aumentaram. Os suicídios juvenis, lamentavelmente, aumentaram 50% neste lapso. Pero que aumentou barbaramente no Brasil foram os homicídios, que passaram de 1.825 em 1980 para 10.520 em 2013. Que quer dizer, de uma taxa de 3,1 em 100.000 jovens, 3,1 para 16,3 em 100.000 jovens, de 0 a 19 anos de idade. Isso nos faz também outras causas externas caíram. Então, a única explicação que temos para os aumentos da mortalidade juvenil neste momento por causas externas são os acidentes, os homicídios. Pode passar. Aqui está graficado, deem uma olhada como caíram as causas naturais de 1980 a 2013, de 387 em 100.000 para 83 em 100.000, as causas externas de 27 para 34. E aqui, nestas causas externas, estão os homicídios. Pode passar. 16 e 17 anos, que é a fase que nos preocupa da vida do jovem. De novo, a mesma história. Acidente de transporte aumentaram 71%, suicídios aumentaram 80% no mesmo lapso, homicídios aumentaram 640%. Quer dizer, aumentaram 7 vezes neste lapso de tempo. As taxas aumentaram também na mesma proporção. O significativo é a participação na mortalidade, no total de mortalidade do jovem. Em 1980, só 9,7% de nossos jovens morriam por homicídio. 9,7% do total da morte de jovens em 1980 foi por homicídio. Em 85 aumentou para 16%, em 90 aumentou para 25, 27, 37, 40, 42, até que em 2013 está em 46%. Isto é, 46% do total da morte de jovens, de todas as mortes por qualquer causa, é por homicídio. Quase a metade de nossos jovens de 16 e 17 anos morrem por homicídios. Isso não tem parangón em nenhum outro país do mundo. México, inclusive, que tem taxas maiores, Salvador, inclusive, que tem taxas maiores, não tem esse nível de mortalidade por homicídios nessas faixas etárias. Pode passar. Vocês observam agora por idades simples como acontece. Aqui tem menino de 0 anos de idade, como são os homicídios. A vermelha são os homicídios. Tem uma olhada, 0 anos de idade, praticamente zero, a taxa de participa 0,3% no total de mortes, aumenta para 1,7%, 1,9%, etc. Vai mais ou menos oscilando a níveis muito baixos, 2,9% até chegar aos 13 anos de idade. A partir dos 13 anos de idade, olha como sube. Quando chega aos 17 anos de idade, 48,2% dos meninos de 17 anos de idade morre por homicídios. Depois começa a cair de novo. 48,2% na idade de 17 anos morre por homicídios. O resto é o resto. O que quer dizer? 14% vai morrer por acidente de trânsito. Aqui. O resto morre por qualquer outra causa, por acidentes, por infecções, etc, etc, etc. Esse dado é impressionante. Impressiona que metade de nossos jovens morra por causa de homicídios. Pode passar. Fazendo comparações internacionais. É decir, esclareço, não podemos, porque a Organização Mundial da Saúde trabalha com faixas quinquenais, de 5 em 5 anos. Então, comparamos a que mais se assemelha
15 a 19 e de 0 a 19 anos. México, por exemplo, tem uma taxa muito maior que a nossa, 95,6 homicídios cada 100.000 jovens de 15 a 19. El Salvador, 55, e nós rozando Salvador, que se considera paradigma internacional de mortes juvenis. Ele está em 55 e estão caindo, nós temos 54 e estamos aumentando. Colômbia, que era, há uns anos atrás, falar de Colômbia era falar de violência. Era nas guerrilhas, era o narcotráfico, era tudo. Colômbia está agora mais baixo que nós. Estão com 49,3. Panamá, 39, Porto Rico, 31, Guatemala. Den uma olhada. Os 7 primeiros países em violência internacional são da América Latina. Aí vem, no 8º, África do Sul. Com toda a história do apartheid, etc., ainda é uma cidade relativamente violenta. Se nós comparamos países com taxas civilizadas, que quer dizer? Com taxas civilizadas, nós temos, por exemplo, Áustria, 0,2. Isto é, nós temos 250 vezes a taxa de Áustria. Por cada menino que morre na Áustria, morre no Brasil 250. Japão, 0,2, de novo, 250. Reino Unido, 0,2, de novo, 250 mais. Bélgica, 0, de novo. Ora, Dinamarca não tem morte, não registrou, no ano de 2012, não registrou nenhuma morte na faixa de 15 a 19 anos de idade. Escócia, idem. Luxemburgo, idem. Suíça, idem. É decir, nós temos infinitas vezes, quando se divide algo por 0, infinito, infinitas vezes mais mortes de jovens que estes 4 países. De novo, quando se trata de 0 a 19, a mesma história. Den uma olhada. México, 26, 17. O Brasil bordeando praticamente Salvador, que está caindo enquanto Colômbia, Panamá, Ilha Caí, enquanto França tem 0,3, Alemanha 0,3, Portugal 0,3, Espanha 0,3, Japão 0,2, 0,2, 0,1, Escócia 0. É assim, estas são taxas que poderíamos chamar civilizadas. Aqui temos algo que podemos chamar taxas bárbaras. Pode passar. Perfil das vítimas. Em 2013, 93% das vítimas de homicídio, nessa faixa etária, de 16 e 17 anos, foram homens. Entre os estados, a variabilidade moderada, em quase todos, 100% de vítimas sexo masculino na Amapá, em um extremo, e 71,4% no Roraima, é assim, 28,6% mulheres, por cento. Nível educacional da vítima de 16 e 17 anos. Este é um dado que se obtive da seguinte forma. Pegamos na idade de 16 e 17 anos e vimos na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, qual era o nível de escolaridade da população brasileira de 16 e 17 anos. Então, por exemplo, na faixa de 1 a 3 anos de estudo, as vítimas têm 20% com só 1 a 3 praticamente analfabetos, enquanto que a população tem 2,6%. E temos 10 vezes mais analfabetos que na população. Depois, quando vamos a 4, não esqueçam que estamos falando de meninos de 16, 17 anos. Em teoria, pela progressão normal, pela idade ideal que fala o Ministério de Educação, seja 8 ou 9 anos, já deveria ter terminado os seus 9 anos de escolarização, ao começar aos 6, ou seus 8 anos e começou aos 7 anos de idade. Né? Agora está na fase de transição nesta idade. Então, de uma ou outra forma, deveria ter pelo menos 8 anos de escolarização. Até 7 anos não terminou, de 4 a 7, não finalizou seu ensino fundamental, 62% das vítimas e 24% da população. Quando terminou o ensino fundamental e pode estar cursando, já cursou o ensino médio, temos só 16% das vítimas e 71% da população. Isso vai marcar um perfil de
menos da metade do nível de escolarização que tem o resto da população. É decir, que afeta fundamentalmente desescolarizados, que são, geralmente, pelas comparações que temos, também na PNAD, etc., são os mais pobres, são os de menor nível de renda familiar, que moram nas periferias urbanas, e pelo georreferenciamento que temos da morte, são precisamente periferias urbanas, favelas, etc. Pode passar. Acordos homicídios. Vamos a comparar. Estas são as taxas de homicídios e índice de victimização negra. Victimização negra é a relação entre as taxas brancas e as taxas negras. É decir, quanto por cento mais morre negros que brancos, em outras palavras. Nós tínhamos, em 2003, uma taxa de 29,1 morte de brancos, e em 2013 caiu para 24,2. Isto é, teve uma queda de 20 e pouco por cento, 20% por aí, perto de 20%, por aí. Assim, caem as taxas brancas. Conclusão. E caem significativamente. Em contraposição, as taxas negras, a taxa de negros, de jovens negros, de 16 e 17 anos de idade, aumentam de 50, uma taxa de 50 cada 100.000 negros para 66,3 cada 100.000 negros. O que quer dizer? Em 2003, morria 71,8% mais negros que brancos. Morria mais, é decir, por cada branco, por cada negro morria 0,7 brancos, algo assim. Enquanto que, em 2013, 173. Por cada branco morrem praticamente 3 negros. Essa é nossa... E o trágico do caso, o preocupante do caso, é que, apesar de todas as medidas, etc., de políticas que estamos tendo, as taxas seguem crescendo drasticamente, não mostram sinal de retroceder. De novo, isso quer dizer, para mim, que ou nossas políticas são insuficientes, estamos tentando apagar um incêndio com um conta-gotas, ou são ineficientes. Eu não sei, não tenho parâmetros para analisar a eficiência das políticas. O que eu sei, neste caso, é um princípio de epidemiologia muito básico. Pode continuar. Desculpa. Pode continuar. Se um enfermo tem febre que sube, que aumenta drasticamente, e não está baixando com os remédios, não vamos a botar a culpa no enfermo. Ninguém bota a culpa da febre no enfermo. Aqui estamos botando a culpa no enfermo no dia de hoje. Botamos a culpa no remédio. O remédio é insuficiente ou é não eficiente, é ineficiente. Ou trocamos o remédio e aumentamos a dose. Pero não botamos a culpa no paciente. Botamos a culpa no remédio que estamos dando ou nossa incapacidade de dar um remédio. Podemos continuar. Estes são os números por cor em alguns estados de 16 e 17 anos. É decir, quando a gente fala de taxas, não se dá muito conta do que está sucedendo. As taxas ocultam uma realidade. Dê uma olhada, por exemplo, vamos ver, Sergipe. Em 2013, morreram um branco de 16 e 17 anos. Um branco morreu, enquanto que morreram 63 negros. Em Pará, morreram 11 brancos, enquanto morreram 184 negros. Em Alagoas, 7 brancos contra 176 negros. Na Bahia, 17 brancos contra 364 negros. Em Maranhão, 3 brancos contra 105 negros. Em Mato Grosso, 4 contra... Sí, todos os estados, em maior ou menor medida, salvidade, Paraná e Santa Catarina, as taxas são desfavoráveis para os negros. Os únicos estados que têm maior mortalidade branca que negra de Paraná e Santa Catarina. Isso é histórico, não é de hoje. Primeiro porque tem muito pouco negros, pouco visíveis, etc. Mas como estas são proporções, realmente estão preservando. Mas no Brasil, que temos o que estamos vendo, uma taxa de... morreram 703
brancos contra 2.737 negros, 173% de victimización. Puede pasar. Me convidaron unos días atrás a participar de una comisión de una comisión parlamentar de segurança, no sé, que iba a tratar a cuestión das facas, porque estaba a grande polêmica da participação das facas em Rio de Janeiro, que mataram um médico. Então me convidaram. Eu fiz uma tabulação para ir à comissão, mas ao final tive que fazer viagem no exterior, não pude participar, mas fiz a tabulação e me surpreenderam algumas coisas. Estas são idades simples das vítimas de 0 a 17 anos de idade. Este é o meio empregado. Enforcamento, sufocação, arma de fogo. Não estou conseguindo ler. Cortante, facas, e depois outros meios, objetos contundentes, etc, etc. Deem uma olhada. As armas de fogo, como aumentam drasticamente com o aumento de idade do indivíduo. Quando chega a 16, 17 anos, praticamente 80% ou mais dos homicídios são por arma de fogo. Sufocação vai caindo, é grande nas cidades mais novas e vai caindo ao longo do tempo. Objeto cortante, punzante, se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo. O cômico do caso, o paradoxal, digamos, não é cômico, é paradoxal do caso, que Rio de Janeiro, por exemplo, apresentou uma taxa de 5,2% de participação de faca nos homicídios. Enquanto arma de fogo foram mais de 80%. Rio de Janeiro já emitiu uma lei aprovada pela Câmara de controle das facas. Não sei se já foi aprovado pelo governo. Já foi. Quase. É assim. Enquanto que o paradoxal do caso que, a nível nacional, 10% dos homicídios aproximadamente se perpetuam com arma de fogo. Estamos controlando decididamente o porte e tenência de facas. Enquanto que outro que mata 78% da população, estamos ampliando a possibilidade de circulação agora na discussão da limitação do Estatuto do Desarmamento. É meio paradoxal que aquilo que mata pouco possa circular e o que mata muito, e não possa circular e o que mata muito, ampliemos sua circulação. Pode passar. Taxa de homicídio de adolescentes de 16 e 17 anos por unidade federada. A ver, só um segundinho que eu, de tanta distância, não estou vendo, mas tenho aqui. Temos Alagoas, Espírito Santo, Ceará, nos 3 primeiros lugares de morte de jovens de 16 e 17 anos de idade. Aqui está a sequência que termina com Santa Catarina e Tocantins. Bahia está em nono lugar, exato. Agora, quando se trata de evolução, também temos uma enorme cadena de evolução que começa com Rio Grande do Norte, que cresceu em 10 anos, cresceu 560%, a taxa de mortes de 16 e 17 anos de idade. Ceará, 436%, Paraíba, 300%, Bahia, 299%. Quadruplicou. Em poucos anos, em 10 anos, quadruplicou a incidência. Bom, pode passar. Aqui temos os municípios com mais de 4.000 adolescentes e os homicídios de 16 e 17 anos. Temos os 3 primeiros, sinto muito, lhe disse, os 3 primeiros são da Bahia. Simões Filho, Lauro de Freitas, Porto Seguro,
con una población joven de 16 y 17 años, 4.000, 5.000 y 4.000, aquí esta población, media de población entre 2011 y 2013, esclarezco, para evitar oscilaciones que municipios de pequeño porte pueden oscilar, yo calculé a media de los 3 últimos años disponibles, a media de 2011, 2012 y 2013. Simone Filho tiene 17 y 11, tiene una media de 332. Lauro de Freitas, 308, Porto Seguro, 301. Depois sigue Serra, Espírito Santo, Ananindeua, etc. Temos mais ou menos, temos 100 e pouco de municípios mais violentos quanto este tipo de jovens. Pode passar. Bom, por último, todos estes materiais e o mapa da violência, vocês podem baixar este mapa, inclusive, em www.mapadaviolencia.org.br e meu e-mail é julio.wa, qualquer dúvida, problema, podem me mailar nesse mail. O último que gostaria de colocar é a minha enorme preocupação em 2 sentidos. Quando começamos a trabalhar no mapa da violência em 1998, estávamos ampliamente preocupados, muito preocupados pela situação da juventude. Começamos vários projetos de pesquisa, vários programas, por exemplo, Escola Aberta do Ministério da Educação para preservar juventude, etc., porque estavam muito preocupados. Vemos que hoje, 17 anos depois, estamos pior do que estávamos antigamente. Nossas taxas quase triplicaram. Nada parece apontar que esteja detendo ou em condições de parar essa febre homicida que temos no Brasil. De novo, volto a repetir, não se bota na culpa no paciente. O paciente que está sofrendo essa crua e nua realidade do Brasil. E nós estamos colocando a culpa no paciente. É decir, nós criamos uma sociedade violenta, não digo pelos meus cabelos e pela minha idade. Nós criamos uma sociedade violenta e corrupta, que é o que o jovem tem ali. Nós dimos esse legado para a juventude. Queremos que o jovem pague a conta de algo que nós legamos para ele. Muito obrigado.